E aí vem a pergunta que não quer calar. Quem vai representar o eleitorado progressista e quem vai representar o eleitorado alternativo em 2022? Porque a gente já sabe como o eleitorado está dividido, mas ainda não sabemos quem são os representantes. Então vamos começar. 40% do país estará entre Lula e Ciro Gomes. E por quê? Porque o PT sempre foi o centro do debate do país desde 89. Vocês podem perceber que no campo progressista o PT sempre foi ao segundo turno, mobilizado pela esquerda. A gente leva em conta que o Lula venceu o Brizola numa disputa acirrada em 89, porque aquela era uma eleição em que não tinha muita questão ideológica, tinha mais a questão de você votar em quem era melhor para você. Você votava muito mais no candidato do que no partido. Em 94 e 98 você tem o PT ali em segundo, vigiando um tropeço do PSDB que estava no poder, que era o Fernando Henrique. Em 94 você tem o Plano Real que elege Fernando Henrique no primeiro turno, e em 98 ele é reeleito no primeiro turno e o PT ali vigiando. E aí quando chega em 2002, o PSDB tropeça e o PT assume o poder. O Lula é reeleito em 2006, a Dilma é eleita em 2010, depois reeleito em 2014, e aí em 2018 eles perdem a eleição com Fernando Haddad para Jair Bolsonaro. Mas sempre estiveram no segundo turno, ou quando perderam no primeiro turno, no caso somente para o Fernando Henrique, ficaram em segundo lugar. Portanto, a mobilização de esquerda no Brasil é muito grande. Por quê? Porque essa foi a galera que mais combateu o regime militar de uma certa forma, e isso ficou marcante para uma parcela do eleitorado. E por isso que o eleitorado progressista cresceu muito no país. Só que a questão é, desses 40%, quantos votaram no Lula? Na minha análise, está entre 33% e 34%. Se as eleições fossem hoje, provavelmente ele teria 33%. Porque quando olhamos o cenário espontâneo do Datafolha, 32% votariam no Lula. Então 32% do país hoje já está decididaço a votar no Lula. E o que eu acho engraçado é que quando vai para o cenário estimulado, 7% votam no Ciro Gomes. E se a gente somar os 32% do Lula com os 7% estimulados do Ciro Gomes, vai dar um total de 39%. Aí vem a pergunta que não quer calar. Esse 1% que sobrou para 40% é erro da margem de erro do eleitorado espontâneo do Lula? Ou é aquele 1% que votou na Marina em 2018 e está indeciso entre Ciro e Lula? Eu não sei, mas pela tendência hoje, eu acredito que o Lula puxa mais voto que o Ciro. Até porque ele está com 48% na estimulada. Portanto, Lula terá 33% e Ciro Gomes terá 7% dentro desse eleitorado de 40% que está à esquerda no país. E esses 30% do eleitorado alternativo, como será dividido? Levando em conta que o potencial do Sérgio Moro é maior que o do Dória e que o PSDB tem uma alta rejeição, além do Dória nunca ter conseguido passar dos 4% nem no seu momento de maior virabilidade, quando ele trouxe a Coronavac para o Brasil e iniciou a vacinação no país, Dória ficará para trás com 4%, que é a preferência do eleitorado pelo PSDB. Aliás, foram os mesmos 4% que o Geraldo Alckmin teve em 2018. E por uma questão de matemática, 30 menos 4, 26. Portanto, 26% votarão em Sérgio Moro do Podemos em 2022. E por que o Sérgio Moro tem mais potencial como candidato? Primeiramente porque ele é a novidade na eleição. Ele é o novo candidato e a candidatura dele causou um impacto tanto no meio político quanto na mídia. Tanto que no dia que ele se filiou ao Podemos, a Folha de São Paulo já fez 4 artigos de uma vez, massacrando o Moro, tentando queimar ele, porque existiria uma tendência de notícia na Folha de São Paulo que favoreceria o Lula. Então, de uma certa forma, essas pancadas no Moro é um sinal de que ele é uma ameaça para a polaridade Lula-Bolsonaro. Tanto para o Bolsonaro, que está fragilizado, quanto para o Lula, que acha que já venceu as eleições. Então, esse é o primeiro ponto. O Moro, ele é o novo, teoricamente, na política. É um cara que nunca foi político profissional, teve uma carreira como juiz, foi ministro da Justiça e Segurança Pública e agora é candidato por um partido que escolheu bem. Tem algumas pessoas ali no partido que não prestam, mas para um juiz da Lava Jato, até que ele acertou o partido. Portanto, olhando para esses números, qual seria o resultado final das eleições de 2022 no primeiro turno? Lula do PT ficaria com 33% dos votos totais. Sérgio Moro do Podemos, 26%, iria ao segundo turno. Bolsonaro do PL teria 22% e perderia no primeiro turno. Ciro Gomes do PDT teria 7% e João Dória do PSDB 4% dos votos totais, além de 8% anular o voto ou votar em branco. Portanto, essa seria a previsão final do primeiro turno. E aí vem a seguinte questão: quem venceria as eleições? Lula ou Moro? Na nossa análise, Sérgio Moro do Podemos seria eleito presidente da República em 2022. E por que eu falo isso? Por uma série de fatores históricos. O primeiro, a questão estatística da comunicação ideológica com o eleitorado. Se a gente tem uma divisão ideológica bem melhor a partir de 2018, porque partidos liberais, conservadores, progressistas começaram a aparecer muito mais, partidos que se identificam com esquerda, direita e centro, significa que dá para você fazer uma filtragem ideológica do eleitorado. E olhando o perfil das candidaturas derrotadas, você soma
a porcentagem de quem está classificado. Portanto, o eleitor do Bolsonaro, por mais que ele fale, eu vou anular agora porque eu não gosto nem do Moro e nem do Lula, no final da história ele vai acabar votando no Moro e isso vai somar uma porcentagem drástica contra o Lula. 22 mais 26 dá um total de 48% dos votos totais. E levando em conta que João Dória também apoiaria Sérgio Moro, esses 48% passam a ser 52% dos votos totais. E levando em conta que Ciro Gomes não gosta do Moro e apoiaria o Lula com voto crítico, o Lula teria 40%. Portanto, o resultado das eleições de 2022 seria Sérgio Moro do Podemos com 52%, Lula do PT com 40% e brancos e nulos 8%. Pode ser realmente que branco ou nulo suba uns 3% e vá para 11%, igual foi em 2018, levando em conta que pessoas que votaram no primeiro turno nem foram votar, abstenderam, mas conta ali na parcela de quem anulou o voto. Mas de uma certa forma, 52 a 40 é uma porcentagem muito forte. Então o Moro realmente pode sim ganhar as eleições. Além disso, eu fiz enquetes esse mês e as enquetes provaram que, claro que enquete é uma coisa que não é nada científica, mas o sentimento dos meus seguidores pode ser provavelmente o sentimento do eleitorado brasileiro, levando em conta que eles fazem parte do eleitorado. E mais importante, todo tipo de eleitor me segue, seja de esquerda, de direita, bolsonarista, petista, alternativo, liberal, conservador, progressista, tanto faz, mas todo tipo de eleitor me segue. Quando eu fiz essas enquetes para o meu público votar, num cenário entre Lula e Bolsonaro, o Lula vence as eleições drasticamente, com uma maioria esmagadora, levando em conta que essa porcentagem de votos válidos bate na margem de erro de 5%, né, se a gente fosse brincar de margem de erro com as enquetes. Mas quando vai para um cenário entre Sérgio Moro e Lula, o cenário inverte. O Moro derrota o Lula. Portanto, o Lula ele só vence as eleições porque o Bolsonaro é rejeitado. Mas se o Moro aparece contra o Lula, ele é um voto de alívio para quem não queria nem Lula e nem Bolsonaro. Mas o que fará o Moro chegar ao segundo turno? Comunicação. Ele precisa saber se comunicar com o eleitorado. Se ele não souber se comunicar, cara, aí eu sinto muito. Aí vai ser aquela candidatura de Minerva, que só vai fazer presença ali, vai ser um fracasso e não vai passar nem dos 2 dígitos. Mas eu acredito que ele vai ter uma comunicação bem forte ainda sim. E por fim, os 2 últimos fatores históricos. A questão regional. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia e Roraima jamais votará no PT no segundo turno tendo Sérgio Moro como adversário. Historicamente, no século XXI, a tendência desses estados é votar contra o PT, independente do PT estar no poder ou não. Já o Nordeste, o estado do Amazonas, o estado do Pará, o estado do Tocantins e o estado do Acre votarão no Lula por essa aproximação regional entre o Norte e o Nordeste, com as fronteiras ali, e a questão da miséria também, dos programas sociais que foram beneficiados a essa população na época do governo Lula. Portanto, na divisão regional, o Moro acaba levando mais estados do que o Lula e provavelmente cravaria o mesmo resultado das eleições de 2022 com a nossa tendência estatística. E por fim, o último critério que nenhum analista no Brasil soube apontar. 80% dos presidentes eleitos desde 1989 eram novatos na disputa eleitoral. Ou seja, sem contar a vitória de presidenciáveis que estavam concorrendo à reeleição, que é o caso do Fernando Henrique em 98, o Lula em 2006 e a Dilma em 2014, quase todos os presidentes que foram eleitos à presidência da República eram novatos na disputa eleitoral. É o caso do Collor em 89, do Fernando Henrique em 94, da Dilma em 2010 e do Bolsonaro em 2018. O único candidato à presidência da República que foi eleito e não era um novato no pleito era o Lula em 2002, porque o Lula já estava desde 89 na disputa eleitoral e só esperou o tropeço dos seus adversários para poder ser eleito presidente da República. Portanto, Sérgio Moro é um estreante. E mais do que isso, ele é um estreante com uma imagem forte. É o mais provável candidato a ser eleito presidente da República esse ano. Agora, para isso acontecer, depende dele. Depende da sua comunicação, depende da maneira como ele vai falar com o eleitor e também depende do sentimento do eleitorado, porque não adianta nada a galera pensar só em Lula e Bolsonaro, não acreditar no Moro e aí, de uma certa forma, o Lula voltar. Mas uma coisa é certa, ou Lula ou Moro poderão ganhar as eleições em 2022. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha aí. Fiquem com Deus. Até a próxima e tamo junto!